galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. E final de semana é Brasileirão 2018, já com aquele ar de tá acabando, aquele ar de final de festa. Estamos na 37ª rodada, penúltima. E semana que vem é a última ISEFNI, dezembro, aula das crianças acabando, time já começando a se organizar para 2019, muitas mudanças, pensamento positivo para 2019. Bom, então vamos lá para mais um pré-jogo. Teremos um jogo sábado, 7 jogos no domingo e 2 jogos na segunda-feira. Então vamos lá falar de mais um jogo de domingo, jogo bom, aonde tem que mostrar serviço, né? Estamos falando, os dois times têm que mostrar serviço, os dois. Estamos falando do jogo do Internacional, Inter de Porto Alegre, que perdeu a última em casa. Com isso, não tem mais chance alguma de ser vice-campeão. Ah, mas também não quero ser vice, ser taxado de vice. Só aqui no Brasil que tem essa babaquice. Todos os outros lugares, vice-campeão é muito importante. Ah, só um detalhe. Falam do vice. Só esquecem de uma coisinha. A diferença do segundo colocado para o terceiro, se eu não estiver enganado, são 4 milhões. Se eu não estiver enganado, são 4 milhões. Eu não vi direito, não me lembro agora o número, a premiação. Mas é que eu vi que a diferença é essa, mais ou menos de 4 milhões. Então, é um din-din, né, filho? É um dinheirinho considerável, né? Que dá para você, quem tiver problema de caixa, ajeitar. Se não tiver, para poder investir um pouquinho num jogador melhor. Então, ser vice-campeão dá um din-din maneiro. Então, o Internacional com 65 pontos. Agora, a briga é para permanecer no G4, porque tem o Grêmio e o São Paulo com 62. O Inter perdeu, mas deu sorte que Grêmio e São Paulo também perderam. Então manteve a diferença de 3 pontos. Se empatar, pode diminuir e Grêmio e São Paulo ganhar, que o Grêmio tem um jogo fora de casa, mas o Grêmio é um jogo relativamente mais tranquilo. Se o Grêmio ganhar, vai 65. Se o Internacional empata, fica com 66. Tudo para a última rodada. O Inter, se não tiver enganado, o Inter joga fora de casa. Daqui a pouco eu vejo. E o São Paulo, a mesma coisa. Joga em casa contra o Sport. Então, a vitória decreta o Inter como terceiro colocado. Ponto. E vai jogar contra o Fluminense. Vai jogar contra o Tricolor das Laranjeiras, que vive um momento horroroso. O Fluminense não faz gols há anos-luz. O Fluminense tem uma decisão no meio de semana contra o Atlético Paranaense. O Fluminense perdeu de 2-0 fora de casa. Perdeu de 2-0 para o Atlético Paranaense. Tem chance de virar e chegar à final da Sul-Americana? Tem. Mas do jeito que está jogando, o Fluminense, a condição, é mais provável que o Fluminense perca de novo do que ganhe. E tem que mostrar algum tipo de serviço. O Fluminense está mal, muito mal. Além disso, o Fluminense não está completamente livre do rebaixamento. O Fluminense é o primeiro time daqueles de classificação para a Sul-Americana. Está em 13º, só que ele tem 42 pontos. O Vasco tem 42 pontos também. Joga com o Palmeiras, pode ganhar. Se um jogo tenso, pode ganhar. O Ceará tem um jogo, deixa eu ver,
O Ceará também joga fora de casa, cara. O Ceará joga fora de casa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ceará joga... Deixa eu ver... Ceará joga contra o Atlético Paranaense. Fora de casa. Ceará joga contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, pode ter ali um empate. Se tem empate, o Ceará também passa o Fluminense. Aí o Fluminense já cai para 15º. Chapecoense joga com Corinthians. Vamos lá que Chapecoense dá uma zebra e ganha. Vai a 43. Passa o Fluminense. O Fluminense cai para 16º. Ele só não perde a posição para o Sport, porque o Sport tem 38. Se o Sport ganhar, vai a 41. Mas aí o Fluminense vai para a última rodada, em 16º colocado. 16º colocado. Correndo risco. Só que o jogo do Sport é muito do difícil, do Vitória é muito do difícil, o do América Mineiro, que que dá para ele ter uma condição. Então, de repente, o empatezinho do Fluminense, dependendo dos resultados, safa o Fluminense da Série B. Então, é um jogo onde o empate não é ruim para o Fluminense. O problema é que o Fluminense está jogando muito mal. O empate já vai ser uma vitória para o Fluminense. Então é um jogo de reabilitação. Os dois times perderam, o Fluminense perdeu para o Bahia, o Inter perdeu em casa para o Atlético Mineiro. É um jogo de reabilitação, onde a torcida do Inter deu um banho de água fria na torcida, mas a torcida tem que ir lá apoiar, tem que ir lá empurrar para o time terminar em terceiro o campeonato e entrar na fase de grupo, já está na Libertadores, mas entrar na fase de grupo direto o Inter. Então tem que ganhar. Ganhando, exorciza e termina em terceiro lugar, porque como eu falei, em segundo lugar não dá. E o Fluminense ganhando também exorciza de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas é um jogo, vamos ser sinceros, onde o favorito é o Inter. Não tem jeito, o favorito é o Inter, apesar de ter perdido, mas tem um melhor momento, tem um plantel melhor, vem caindo um pouco seu futebol, mas mesmo assim está jogando em casa e é muito forte. Então é um jogo difícil para o Inter, mas dificílimo para o Fluminense. Dificílimo para o Fluminense. Os times já estão mais ou menos escalados ali, né? Vão com o que tiver de melhor. O Inter. O Fluminense, eu li aqui, o Fluminense está dizendo que pode poupar alguns jogadores. Eu acho uma temeridade. Acho uma grande de uma temeridade. Eu vou ser bem sincero. Não é que esteja perdido a Sul-Americana. Não é isso. Mas dependendo da escolha do Fluminense, ele pode ficar fora da Sul-Americana e pode ficar com água no pescoço no Campeonato Brasileiro para a última rodada. Então, para mim o jogo da vida, é esse contra o Inter. Ah, mas aí vai pensar, qual é o jogo que a gente tem a probabilidade de ganhar? É o do Furacão, em casa. Só que não adianta nada ganhar do Furacão, chegar à final da Libertadores e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. A torcida não vai engolir, filho. Então, se eu sou o Fluminense, eu vou com o que tem de melhor. Mas já li que pode ir com time misto. Acho arriscado. Mas já o Inter não. O Inter vai de Lomba, Fabiano, Rodrigo Moledo, Cuesta e Iago. Fabiano e Iago, que eu venho falando há muito tempo, e muitos torcedores do Inter me criticaram quando eu falava isso. Eu falava, o tendão de Aquiles do Inter são as laterais. Dá muito espaço pelas laterais, pelas duas, mas principalmente pelo Iago. Foi por ali que o Atlético Mineiro ganhou. Isso foi explicado. Pode ser um problema individual dos jogadores, mas pode ser um problema também do esquema tático, de jogar os jogadores muito para frente e saber que eles não têm uma condição de reposição. Então, isso pode ser meio a meio. Jogador e técnico, culpa dos dois. Dourado, Edenilson, Patrick, Nico Lopes, D'Alessandro
e Potker ali na frente, que o Damião não vai jogar, vai Potker de centroavante. Na verdade, de repente até mudando um pouquinho ali, colocando o Nico Lopes mais centralizado, o Potker mais aberto, jogando o Patrick por um lado, o Potker por outro, e o Nico Lopes fazendo essa função centroavante, se mexendo mais ali. Até acho mais viável o Nico Lopes fazer essa função no meio e o D'Alessandro na criação. Time para frente para ganhar. Explorando muito as laterais, porque o Fluminense provavelmente vai com 3 zagueiros. Explorando muito as laterais, só tomando cuidado com as 2 avenidas, a Avenida Iago e a Avenida Fabiano. Porque o Fluminense com 3 zagueiros vai jogar com 2 alas. E o Ayrton Lucas tem muita velocidade e vai cair em cima do Fabiano. O Fabiano é mais pesadão. Não vai aguentar na corrida o Ayrton Lucas. Então tem que tomar cuidado com esse contra-ataque em cima do Fabiano, com o Ayrton Lucas e o Everaldo que cai por ali. Então, tem que tomar cuidado. Ayrton Lucas e Everaldo, em cima do Fabiano. Então, o Inter tem que tomar cuidado com isso. Já o Fluminense tem que explorar as laterais do Inter. O ponto fraco do Inter é as laterais. Então, muita jogada pelas laterais. Roubou a bola, saída pela lateral. O jogo do Fluminense é pela lateral. E é justamente aonde é mais forte, principalmente pelo lado esquerdo. Então o Fluminense tem que usar e abusar da velocidade pela lateral se quiser ganhar. Esse é o jogo. Usar e abusar das laterais. Em cima de Iago e Fabiano. Como o lado é mais forte, em cima do Fabiano, explora em cima do Fabiano. Porque se explorar ali, a defesa do Inter vai cair para um lado. Vai deixar o Iago solto. Então tu pode jogar alguém ali em cima do Fabiano, do Iago. Então, independente de qual seja o lado mais forte do Fluminense, tem que explorar as laterais, que é o ponto fraco do Inter. E o Internacional tem que explorar o quê? Tem que explorar a saída de bola do Fluminense, que é horrorosa. Os 3 zagueiros não sabem sair. Gundigão, então, para dar um toque, Deus me livre e guarde. O Richard não tem também essa habilidade toda para sair jogando. O Richard de vez em quando parece até que está com sono. Aí ali da frente tem o Jadson, que sabe sair jogando, o Sornosa sabe sair jogando, o Ayrton Lucas tem habilidade jogando de ala, sabe sair jogando. O Léo não é tão assim. Então, para o Inter, é forçar o erro do passe do Fluminense. Essa é a jogada do Inter, forçar o erro de passe do Fluminense, que vai errar, porque os jogadores de defesa do Fluminense, para dar um passe, é quase que uma festa. Erram muito passe. Só ver o último jogo contra o Bahia, né? A defesa do Fluminense pareceu aquele cenário dos Trapalhões, aquela propaganda dos Trapalhões, a abertura dos Trapalhões, pam, 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 aquela musiquinha igualzinho. Foi a zaga do Fluminense. Então o Inter tem que explorar essa saída de bola do Fluminense, que é ruim, e o Fluminense tem que explorar as jogadas pelas laterais. Fluminense vai de Rodolfo, Léo, Paulo Ricardo, Gundigão, Léo, Richard, Jadson, Sornosa, Ayrton Lucas, Everaldo, Luciano. Isso se for com o time principal. Que eu sou Fluminense, eu vou com o time principal. Agora, se for com um time misto, aí o Fluminense está pedindo para jogar a Série B. Pode perder com o time principal? Pode. Porque o time do Internacional é melhor. Para mim o Inter é favorito. O Fluminense com o time principal ou o time reserva, o time do Inter é favorito. Mas você com o time principal, você tem uma possibilidade a mais. Porque tem jogadores com um pouco mais de categoria. O Everaldo, um jogador que tem velocidade. O Ayrton, principalmente para jogar em cima dos laterais do Inter. Então esses 2 jogadores podem proporcionar ao Fluminense uma chance de vitória nesse jogo, jogando em cima dos laterais do Inter. Então, para terminar, o Inter tem que explorar a saída de bola do Fluminense, que é horrorosa. Mas tem que tomar cuidado com os seus 2 laterais, que falharam demais contra o Atlético Mineiro e vem falhando sempre.
é que alguns jogos os times não conseguiram concluir, mas vem falhando, principalmente o Iago, falhando até mais do que o Fabiano. E tomar cuidado que o lado mais forte do Fluminense é com Ayrton, Lucas e Everaldo, que são mais rápidos do que o Fabiano. E o Fluminense tem que explorar esse lado fraco do Inter, que é as laterais, mas tem que tomar cuidado com sua série de bola, que é a série de bola do Fluminense é horrorosa. Então, disse aí um ponto forte e um ponto fraco do Inter, e um ponto forte e um ponto fraco do Fluminense. Tem outros, lógico que tem outros. O Fluminense tem problema de criação, ali o Inter não vai ter o seu centroavante de origem. O Patrick, de vez em quando, parece que some, falta um pouco de qualidade. Tem muita força, mas falta um pouco de qualidade. Tem outros problemas, mas os principais foram esses dois que eu falei. Então, meu amigo torcedor do Inter e do Fluminense, um jogão onde os times precisam se reabilitar. E o Fluminense, como eu falei, está na situação complicada. Está na situação complicada, se perder pode se enrolar. Porque na próxima rodada, o Inter joga fora de casa contra o Paraná. Então é mais light, quer dizer, em termos. Né? Mas se o Inter ganhar, acabou. Que Grêmio e Cruzeiro, Grêmio e São Paulo, se o Inter ganhar, vai a 68. Aí fica com uma vitória a mais do que o Grêmio. Então, se o Inter ganhar, ele garante a terceira colocação. E o Inter joga fora de casa só para fechar o campeonato contra o Paraná. Então, se o Inter ganhar, é terceiro colocado, está na fase de grupo da Copa Libertadores 2019. Já o Fluminense fecha contra o América Mineiro. Se o Fluminense, rapaz, meu amigo tricolor, se o Fluminense perde, o Vasco empata, passa o Fluminense. Se o Ceará empata, passa o Fluminense. Sendo que Ceará e Vasco se enfrentam na última rodada. Vamos lá que o Vasco ganha. Vai a 45, passou o Fluminense. O Ceará perca. O Ceará perdeu, fica com 42. Só que o Ceará vai decidir a última partida contra o Vasco em casa. Pode chegar às 45. Chapecoense tem 40. Chapecoense vai lá que ganhe do Corinthians. Vai a 43, passa o Fluminense. O Sport acho que não ganha. Mas o América Mineiro pode ir a 40. Se o América Mineiro ganha do Bahia, vai a 40. O Fluminense tem 42. Na última rodada, Fluminense e América Mineiro. Uma pressão danada. Se o América Mineiro ganha, passa o Fluminense. O Fluminense pode ser rebaixado na última rodada. O Fluminense pode ser rebaixado na última rodada. Se perde para o Inter e perde para Chapecoense, para o América Mineiro em casa na última rodada, o Fluminense pode ser rebaixado sim. Então é um jogo tenso para o Fluminense. Vai depender muito da combinação de resultado. Além do Fluminense, não vem jogando bem. Então é por isso que, se eu sou tricolor, eu vou com o time principal. O jogo do Fluminense, sinceramente, não é contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é contra o Inter. O empatezinho pode salvar o Fluminense. O Fluminense pode até se livrar nessa rodada mesmo perdendo. Desde que Sport perca, América Mineiro perca e Vitória perca. Se os três times perderam, o Fluminense está safo. Mas não pode contar com isso, ele tem que fazer o dele. Então, acho muito temerário o Fluminense pensar em ir com o time reserva. E o Fluminense já viu que o Inter não é imbatível, dá para ganhar. O Atlético Mineiro ganhou. E o Inter tem que mostrar que foi um percalço só ali, essa derrota para o Atlético. A gente sabe que o Inter está dando uma caída, mas isso é normal, são muitos jogos. Mas tem que mostrar para sua torcida que fez um bom campeonato e o terceiro lugar vai ser honroso. Então, Inter e Fluminense no domingo, 7 horas da noite. A meu ver, o time do Inter é favorito. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau.